Dando continuidade, então, à nossa disciplina de semiologia aplicada à fisioterapia e dando continuidade à articulação temporomandibular. Numa inspeção da avaliação da ATM, a gente deve observar a postura do indivíduo, principalmente da região cervical e dos ombros, tá? Diversos estudos têm mostrado que pacientes com disfunções temporomandibulares, que a gente chama de DTM, possuem alterações na posição da cabeça e ombros, bem como um aumento da lordose cervical ou também até uma retificação da cervical. A maior atividade da musculatura mastigatória, ela vai interferir nos músculos externo-mastóide e trapézio, que a gente já viu que são os músculos que dão estabilidade a esse sistema. Então, uma projeção anterior da cabeça, que é a cabeça protusa, a gente vai ter encurtamento dos músculos posteriores do pescoço e alongamento dos músculos anteriores. Esse distúrbio de posicionamento e funcionamento mandibular, tá? E tem aí uma crescente tensão na musculatura mastigatória, que vai gerar os distúrbios temporomandibulares. Então, a cabeça ela fica rodada e inclinada para o lado do problema. Então, nessa imagem aqui, a gente pode ver que nessa parte inferior, a gente tem uma cabeça protusa, né? Que é essa primeira imagem. Então, na cabeça protusa, a gente tem um encurtamento dos músculos posteriores e um alongamento dos músculos anteriores. E uma cabeça retrusa, gente, que é essa daqui, acontece o contrário, né? A gente tem um encurtamento aqui dos músculos anteriores e um alongamento dos músculos posteriores. Normalmente, o lado que o indivíduo tem a disfunção temporomandibular, ele vai ter a cabeça rodada e inclinada para o lado do problema. É importante também a gente fazer uma avaliação, né, da articulação temporomandibular, com relação à inspeção ainda, verificar o trajeto de abertura e fechamento da boca, se o indivíduo ele consegue abrir e fechar a boca ali, né, dentro de um plano, de uma ordem, ou se essa boca ela sofre desvio. Esse desvio, ele é o desvio para o lateral, então ela pode desviar em S ou em C. A mandíbula se desvia mais para a direita ou para a esquerda, tá? O lado de maior movimento é o lado de maior tensão, porque aquela musculatura ela está tensa que ela traciona o movimento de abertura para o lado dela. Também a gente deve analisar o tipo de mordida. Se o paciente ele apresenta uma mordida profunda, o que é a mordida profunda? É quando a arcada dos dentes superiores, ele cobre a arcada dos dentes inferiores, tá? Como nessa imagem aqui mostrando para vocês. Então, essa daqui é característica de uma mordida profunda. Ou uma mordida cruzada. A mordida cruzada é quando os dentes aqui de baixo, né? Eles vão cobrir os dentes de cima. Então, é a mesma coisa que a gente fala o dente de baixo com relação aos dentes superiores. Isso acontece geralmente aqui na lateral. E também existe a flexibilidade com cálcio molar, que é o teste que avalia o quanto que essa articulação temporomandibular ela está influenciando na postura do indivíduo. Então, como que é realizado esse teste? O paciente ele vai ficar em pé, com os pés juntos, e a gente vai solicitar a flexão anterior do tronco desse paciente, os braços dele devem estar paralelos, e a gente vai medir a distância do maior dedo que a gente tem, que é o dedo do meio, né, até o chão. A gente vai medir tanto o dedo do lado direito quanto o dedo do lado esquerdo. Isso a gente vai fazer com uma fita métrica. E aí a gente vai colocar um calço. Esse calço ele pode ser um pedaço de tecido,
Ele pode ser, por exemplo, uma caneta em volta de uma gaze na boca do paciente. Então, a gente vai colocar lá nos últimos dentes, vai pedir para o paciente morder. E aí, com o cálcio molar lá nos dentes, a gente vai repetir esse teste. A gente vai pedir novamente para o paciente ficar com os pés juntos, fazer a flexão anterior do tronco, com os braços estendidos, e novamente a gente vai ver a distância entre o dedo do lado direito, a gente está falando do dedo mais comprido da gente, que é o dedo médio, até o chão. E vai comparar também com o outro lado. E aí, gente, a gente vai ver se teve uma diferença entre os lados sem o cálcio e depois com o cálcio, tá? Então, esse teste ele é positivo quando essa diferença entre os dedos no solo, elas são igualadas com o cálcio molar, tudo bem? É muito importante na avaliação da ATM que a gente consiga mensurar o grau, a quantidade que o paciente ele consegue abrir a boca, tá? Então, o normal é que esse paciente ele consiga colocar os 3 dedos dele na abertura da boca, como essa imagem aqui da esquerda, na parte superior do slide. Para a gente medir a abertura da boca, a gente pode utilizar uma régua, o próprio goniômetro, né, alguns ele vem com escala ali em centímetros, ou o paquímetro. E o normal é que consiga se atingir 4,5 centímetros. O paciente que tem uma disfunção temporomandibular, ele não consegue fazer a abertura da boca em relação aqui à normalidade. Então, geralmente, esse paciente ele consegue colocar um dedo dele só na abertura da boca, tá? Então, ele apresenta um bloqueio na abertura da boca. Palpação. É importante, durante a palpação, que a gente coloque o dedo indicador no conduto auditivo externo do paciente, e é nesse local que o examinador ele pode sentir o ponto no qual o côndilo da mandíbula entra em contato com o seu dedo durante o fechamento da boca, tá? E para isso a gente vai utilizar, obviamente, uma luva de procedimento. Então a gente consegue palpar lateralmente na face, como essa imagem aqui de baixo, a gente consegue palpar o côndilo mandibular, né? Mas também colocando o dedo aqui dentro no conduto auditivo do paciente, a gente também consegue palpar melhor o côndilo mandibular e o contato ali, né, dessa articulação. Aqui na parte externa a gente também consegue palpar a mandíbula, né, o ângulo inferior aqui da mandíbula, o processo mastoide, que está aqui na região posterior da orelha, e também a coluna cervical. Tá? É importante que a gente faça a palpação das vértebras, do posicionamento. Então, esses são os pontos principais que a gente está fazendo a palpação do nosso paciente. O paciente que apresenta uma disfunção temporomandibular, ela é acompanhada por um quadro doloroso na região. Então, é importante que a gente também avalie a região cervical alta, que compreende ali C1 e C2, o ápice e o ápice, tá? Que é aqui bem superior. 3 pontos importantes para a gente também avaliar. Primeiro, a articulação temporomandibular. Depois, a coluna cervical alta e também a musculatura de trapézio superior, que dá estabilidade ao sistema. Tá? Então, são esses pontos que a gente deve dar importância durante a avaliação. Os principais movimentos que a gente tem na articulação temporomandibular. Então, o primeiro dele aqui, oclusão, ou também elevação da mandíbula, que é a aproximação dos dentes. Então, quando a gente fecha a boca. Protusão, que é o movimento anterior da mandíbula. Quando a arcada inferior de dente ela vai para anterior, para frente da arcada superior. Retrusão é o movimento posterior
da mandíbula. Então, quando a gente está com a boca relaxada, a gente ainda consegue trazer um pouco mais para posterior. Esse é o movimento de refusão. A abertura da boca, ou também conhecido como depressão da mandíbula, e o desvio lateral e o lateroprotusão, que é quando a gente eleva essa mandíbula para o anterior, para a protusão, e associa com o movimento de desvio lateral, tá? Conhecido também como médio-oclusivo ou lateroprotusão. O movimento da avaliação da amplitude de movimento ativa. Deve-se investigar qualquer desvio, bem como qualquer limitação da amplitude de movimento. Então, se o paciente ele tem um bloqueio na abertura, ou se durante a abertura e o fechamento a gente tem um movimento em C, isso pode indicar uma hipomobilidade articular no lado do desvio, ou em S, durante a abertura, pode sugerir um desequilíbrio muscular ou uma inflamação da cápsula articular. E aí a gente já entra aqui nos testes especiais. Então a gente tem o teste, aqui o sinal de Chivostek. O que é esse teste, né? Com esse nome tão diferente. Ele vai consistir na presença de espasmos faciais em resposta à percussão do nervo facial na região zigomática. Então, a gente deve percutir na glândula parótida, aqui a glândula parótida, tá bom, gente? Aqui, né, ó, nessa imagem que a gente tem, ó, uma seta, e aqui a gente tem a glândula parótida. Então, o teste nada mais é que uma percussão em cima sobre essa glândula, tá bom? Que vai corresponder ao músculo trapézio. Então, se a gente percutir aqui essa região, o paciente ele vai apresentar um desvio de rima bucal para o lado estimulado. Então, por exemplo, nessa imagem a gente tem, percutimos aqui, né, a glândula que está sobre o músculo do masséter e o paciente vai fazer esse desvio da boca para o lado da percussão, tá? O que isso significa? É um sinal de tetania, ou seja, espasmos involuntários nos músculos. Isso é observado quando a gente tem uma redução da concentração de cálcio, chamado de hipocalcemia. E as manifestações clínicas incluem também, além disso, os reflexos tendinosos profundos hiperativos e aquele paciente que apresenta muita cãibra muscular. Tá? Então, esse é o chamado sinal de Chivostek. Nada mais é que uma percussão do músculo masséter e ele é positivo quando a gente tem o desvio aqui dos lábios para o lado da percussão. A gente também tem o estalido recíproco. O que é o estalido? É o estalar, né, da articulação temporomandibular. Então, a gente vai avaliar o deslocamento anterior desse disco. O paciente ele pode ficar sentado ou também em decúbito dorsal, como essa imagem abaixo, e o teste ele é iniciado com a boca fechada. O paciente ele vai realizar a abertura total, seguida pelo fechamento completo. Enquanto isso, o examinador ele vai palpar os polos laterais dos côndilos, conforme essa imagem abaixo, tá bom? O teste é positivo se houver um estalo, se tiver um estalido presente durante tanto a abertura quanto o fechamento. Mas, normalmente, esse estalido ele é mais intenso, é mais audível durante a abertura da boca. E a gente também deve avaliar os movimentos acessórios que servem tanto para avaliação quanto também para aumentar a mobilidade da articulação temporomandibular. Então, a gente tem 3 movimentos aqui. Esse procedimento ele deve ser feito com luva, a luva de procedimento, porque a gente vai colocar o nosso polegar dentro da boca do paciente, tá bom? Então, ele pode ser feito com o paciente sentado ou em decúbito dorsal. Eu prefiro fazer para o paciente deitado, que ele está com a musculatura do cervical relaxada, porque a cabeça está apoiada.
tá bom? Então, o examinador ele vai colocar um polegar sobre os molares posteriores, que são aqueles dentes maiores que estão no fundo da boca do paciente. E com os outros dedos, ele deixa para fora da boca e envolve a mandíbula, igual essa imagem aqui, o posicionamento da mão direita do fisioterapeuta, tá bom? Com a outra mão, ele vai segurar, ele vai estabilizar a cabeça do paciente. E aí depois o examinador ele vai forçar e vai realizar uma força na direção caudal, ou seja, na direção dos pés do paciente, tá bom? Então ele está fazendo esse movimento que chama de distração unilateral, ou seja, num único sentido, ok? Distração quer dizer o afastamento da articulação. Depois, a gente vai ter o outro movimento, que é o de distração com deslizamento anterior, também unilateral, no único sentido. O paciente examinador na mesma posição aqui anteriormente, tá? Então, nessa mesma posição, estabiliza a cabeça do paciente e a outra mão polegar sobre os dedos molares e envolve abraçando aqui o queixo do paciente. E aí o examinador ele vai realizar uma força na direção caudal, assim como eu expliquei no flash anterior, só que ele vai associar a uma translação anterior, que é para anterior do paciente, tá? Então ele vai fazer os dois juntos, para baixo e para anterior. Esse teste aqui ele é chamado de distração com deslizamento anterior. E por último, a gente tem o deslizamento lateral, também no único sentido. O paciente examinador na mesma posição que o primeiro procedimento que eu mostrei para vocês. E aí o examinador ele vai aplicar uma força contra os molares com o polegar e conjuntamente uma força medial, simultânea, né, contra o corpo da mandíbula com os dedos. Então ele vai trazer isso daqui para o lado, tá? É um movimento lateralmente, ok, gente? A gente vai testar o jogo do movimento de látero protusão, ou, desculpa, de desvio lateral dessa mandíbula. E aí, por fim, a gente encerrou a avaliação da articulação temporomandibular. Eu deixo aqui as referências para vocês de um livro e de um artigo. Até o próximo encontro. Muito